soltar essa atividade, certo? Compartilhar a minha tela. Lembrando que isso aqui também vai estar disponível lá no meu site, certo? E a gente vai tratar hoje das matrizes, que é um assunto que em geral é dado no segundo ano. E a abordagem que eu vou fazer, ela vai ser uma abordagem um pouco mais simples. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, vocês perguntam no chat, certo? Vamos trazer um pouquinho no início como que foi o possível início dessa história de matrizes, né? Eu tenho aqui uma página de um livro chinês que nessa página tem um problema que ele foi, acredita-se que ele tenha inspirado o uso de matrizes pela primeira vez, né? Inspirou a representação de informações por meio dessa ferramenta, tá? E o problema era esse aqui, ó. 3 fardos de uma boa colheita, 2 fardos de uma colheita medíocre e 1 fardo de uma colheita ruim foram vendidos por 39 dou. 2 fardos da boa, 3 da medíocre e 1 da ruim foram vendidos a 34 dou, e 1 da boa, 2 da medíocre e 3 da ruim foram vendidos a 26 dou. Qual foi a quantia recebida pela venda de cada fardo da boa colheita, da colheita medíocre e da colheita ruim? Né? Você tem três tipos de colheita, quantidades diferentes, e baseado nessas informações, o autor queria saber a quantia recebida pela venda de cada tipo de colheita. Se você, com um pouquinho mais de habilidade, né, depois que a matemática ela foi formalizada por meio da álgebra, foi possível representar esse problema por meio de um sistema de equações. Vocês ainda não estudaram sistemas de equações, mas basicamente você tem um sistema é quando você tem várias equações que têm que ser solucionadas ao mesmo tempo. Então, você tem 3 equações aí que estão representando esse problema. Não vai ser o nosso objetivo aqui explicar o passo a passo do sistema, mas em cada linha dessa representação, você tem as incógnitas, né? X, Y e Z. E aí, o mesmo valor de X, se esse sistema tiver solução, o mesmo valor de X, Y e Z vai ter que satisfazer as 3 equações ao mesmo tempo. Ou seja, um exemplo, se o X for igual a 0 na primeira equação, obrigatoriamente ele vai ter que ser igual a 0 na segunda e na terceira. Da mesma maneira, o valor de Y e o valor de Z. Então, com um pouco mais de conhecimento, né, porque assim, a matemática ela é uma ciência humana e ela foi se desenvolvendo com o passar do tempo, assim como outras ciências e outras áreas que vocês estudam. No próximo slide eu vou trazer o matemático que formalizou a teoria das matrizes, mas esse mesmo sistema, ele pode ser representado de uma outra maneira, que é uma maneira em que você só representa os coeficientes desse sistema, ou seja, os números mesmo, tirando essas letrinhas, tá? Então, esses coeficientes você pode representar por meio de uma tabela de números. E essa tabela de números é o que a gente chama de matriz, ok? Em resumo, a matriz seria um conjunto de números que está representado em uma tabela com linhas e colunas, né? Então, aqui, nesse exemplo, eu tenho uma linha, 2, 3, 4 linhas e 3 colunas. A gente costuma dizer que essa matriz é 4 por 3. E mais para frente a gente vai tratar dessa representação e de como a gente nomeia cada elemento aqui dessa matriz, tá? Vai ficar para a próxima aula. Então,
isso aqui é uma... como eu posso dizer? São 3 maneiras de você representar o mesmo problema. O primeiro é o texto, o segundo é um sistema de equações, e o terceiro, né, não está completo aqui, mas isso aqui deveria vir junto com uma outra matriz dos coeficientes, mas por enquanto está ótimo. E o terceira representação seria a forma matricial, né, que é essa tabela de números. Aí, acredita-se que as matrizes, elas surgiram pela necessidade de você resolver sistemas de equações de primeiro grau. Vocês já estudaram equações de primeiro grau, né? Equações do tipo 4x mais y igual a 12. Ou seja, eu posso escrever como y igual a 12 menos 4x. Agora, imagine várias equações de primeiro grau juntas, né? Como é que eu resolvo esses sistemas de equações? Você pode resolver utilizando matrizes, e isso é indicado como uma das possíveis causas da formalização dessa teoria, né, que é a teoria dos números representados por tabelas. E aí, no século XIX, um matemático chamado Arthur Cayley, ele formalizou a teoria das matrizes. O que a gente estuda na escola é bem pouquinho, mas existem livros dedicados só à teoria das matrizes, e as matrizes, elas são extremamente importantes para coisas que nós consumimos hoje em dia, certo? Além disso, as matrizes, elas nos ajudam a estudar fenômenos que envolvem mais de uma variável, como é o caso daquele exemplo lá do início, né? Que eu tenho um sistema com várias equações. E, atualmente, a ideia de matrizes que começou lá com aquele probleminha aparentemente mais simples, né, de colheita e tal, a teoria de matrizes, ela é fundamental para uma área chamada computação gráfica. A gente não vai trabalhar aqui elementos de computação gráfica, mas basicamente os sistemas que criam imagens, que são usados para elaborar jogos e filmes, eles usam computação gráfica. Não só em jogos e filmes, né? Mas em simulações. No fundo, no seu celular, você está realizando uma série de operações, de transformações entre matrizes para que aquela imagem, por exemplo, seja criada. Então, eu vou deixar aqui um vídeo, vou mostrar um vídeo para vocês agora. E vou mudar aqui o compartilhamento da tela para a gente assistir lá no YouTube. Só um momentinho, tá? Até aqui alguma dúvida? Pessoal? Beleza. Eu vou passar só um pouquinho, talvez vocês já conheçam esse vídeo, certo? Mas é só para que vocês entendam a força que a computação gráfica tem nos produtos e nos filmes que a gente consome atualmente. Certo? Hoje em dia, os efeitos... Só um momento. A narração do vídeo, ela não é tão fluida, mas vai dar para entender a proposta, tá? Eu vou passar aqui os primeiros 4, 5 minutos e prestei atenção nessa contextualização aqui. Olá, pessoal. Hoje em dia, os efeitos especiais permitem que o cinema crie mundos completamente novos que há algumas décadas não eram uma opção para os diretores de Hollywood. Os efeitos especiais, que no início do século passado eram característicos de um certo gênero no cinema, agora já são usados em tudo. Por exemplo, no drama policial O Irlandês, lançado no ano passado, Martin Scorsese aproveitou a tecnologia moderna para rejuvenescer o Robert De Niro e deixá-lo quase irreconhecível.
possível. Alguns filmes modernos, como Os Vingadores, por exemplo, são mais de 90% pura computação gráfica. Mas, como eles são antes dos efeitos, será que não há nada além dos atores e do fundo verde? No vídeo de hoje contaremos todos os segredos. Vamos lá! Vingadores Guerra Infinita. Os filmes de fantasia e as sagas baseadas nos quadrinhos são gêneros onde não faltam efeitos visuais. No nosso mundo, simplesmente não é possível encontrar cenários que retratem fielmente os universos dos super-heróis, isso sem falar de suas armaduras e seus superpoderes. O filme Os Vingadores Guerra Infinita, cujo orçamento foi mais de 30 milhões de dólares, tem 2.900 cenas com efeitos especiais. Isso considerando que o número total de cenas é de 3.000. Alguns personagens, como Thanos, foram quase inteiramente criados usando computação gráfica. Várias equipes de profissionais trabalharam durante vários anos na criação das paisagens e dos heróis. Durante o filme, mudamos constantemente de uma locação para outra, da cidade de Nova York a planetas fantásticos. No entanto, a maioria dessas cenas foi filmada em um mesmo cenário em Fayetteville, no estado da Geórgia. Mas não pense que absolutamente todo o processo de filmagem rolou na frente de entediantes telas verdes. Nada disso. Por exemplo, na cena de abertura, onde o Doutor Estranho, o Tony Stark, o Bruce Banner e o Wong aparecem numa rua de Nova York, o designer de produção Charles Wood construiu um cenário fantástico bem no meio do centro de Atlanta. Ah, e quando os Guardiões da Galáxia aparecem na tela em uma nave espacial, a maior parte do cenário também foi filmada na vida real. Além disso, a cena da batalha dos membros da Ordem Negra foi filmada no telhado de um verdadeiro castelo no país de Gales. O Titã Thanos, que no começo do filme voa até a Terra atrás da Joia do Tempo, parece incrivelmente ameaçador e intimidador na versão final. No entanto, na vida real, ele era um simples cara baixo com um traje com tecnologia de captura de movimentos. O Cumberbatch e o Downey Jr. realmente são atores muito talentosos, pois conseguiram fingir o horror diante de um personagem tão engraçado. Warcraft. Em filmes de fantasia como Warcraft, as pessoas já... Bom, pessoal, esperam um domínio total de efeitos especiais. Só vou passar aqui um pouquinho por causa do tempo da nossa aula, mas vocês chegaram a assistir esse filme? Vocês chegaram a assistir Os Vingadores? Não assistiram Vingadores? Mas, de qualquer maneira, é possível ver no vídeo que eu passei agora, existe uma comparação, principalmente quando você tem o Thanos, que é aquele personagem meio lilás, que ele é bem grandão, assim, bem significativo, que tem um cara com com a roupa toda especial, com um monte de bolinha e tal, que ele é a base do personagem, e aquele capacete, ele faz a leitura de todas as faces, né, que ele faz, né, todos os movimentos faciais, e um programa de computação gráfica gera o personagem que é modelado junto com os profissionais da computação gráfica. Então, eu trouxe esse vídeo para que vocês lembrem qual é o objetivo de por que a gente estuda matrizes na escola, pela sua importância histórica e porque hoje muitas coisas utilizam essa teoria lá dentro da sua composição, né? E aí, se você joga um joguinho de celular, se você vê um filme com efeitos especiais, certamente você vai estar consumindo um produto que utiliza elementos que a gente chama de transformações matriciais, tá? Vamos voltar aqui para a tela da nossa aula. Então, eu trouxe aqui uma tabelinha que está no livro do didático, mas não do segundo ano, né? Está no do terceiro ano.
de 2015, essa tabela foi baseada em dados do IBGE, que fala sobre a expectativa de vida do brasileiro. Claro que de 2015 para 2021 já passou um tempo, então esses valores podem mudar. E o que seria a expectativa de vida do brasileiro? Seria uma média da população, aqui está por gênero masculino e feminino, eu estou trazendo integralmente a tabela do IBGE, e de acordo com os dados de vida das pessoas que já viveram em uma faixa de tempo, eles calculam quanto que as pessoas em geral vivem no Brasil, de acordo com o gênero e de acordo com a região do país, né? Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a expectativa de vida do brasileiro, no caso masculina, no Sudeste, qual que seria a expectativa de vida desse brasileiro? Do sexo masculino no Sudeste. Poderiam me responder? Olhando para a tabela, qual seria a expectativa de vida do brasileiro do sexo masculino no Sudeste? Estou aguardando vocês me falarem. R$ 72,09, né? Então, observe que eu posso encontrar essa informação aqui, ó, dizendo que essa informação está se essa aqui se a minha tabela for primeira linha e segunda linha aqui, e aqui primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna e quinta coluna, eu posso dizer que essa informação está na primeira linha e terceira coluna. Então, a posição entre linhas e colunas facilita, né? Imagine que você tenha 10 linhas e 50 colunas. Entende? A gente vai perceber que o estudo das matrizes ele fica muito mais fácil quando a gente considera a posição dos números, né? E eu trago aqui uma outra informação, que é o seguinte: as tabelas, elas são recorrentes no cotidiano das pessoas, né? A gente vê em questões comerciais, né? Fatura de, sei lá, cartão de crédito, conta de água, de energia. A gente sempre tem tabelas que estão ali para facilitar a organização das informações, ok? Então, todos vocês já viram matrizes pelo menos uma vez na vida de vocês, considerando que vocês já viram tabelas. Então, basicamente aí reforçando que uma matriz não deixa nada mais do que uma tabela de números. Tá. Mas a definição formal seria a seguinte: a gente diz que uma matriz que ela é do tipo M por N, uma tabela de números dispostos em M linhas e N colunas. Então, se forem 3 linhas e 2 colunas, a gente diz que é uma matriz 3 por 2. Se for uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, vai ser uma matriz do tipo 3 por 3. E uma coisa muito importante, essa tabela, ela sempre vai ser representada entre parênteses ou entre colchetes, né? Você vai colocar dois colchetes assim bem grandão, cobrindo ali todos os números da sua matriz, certo? Então, o que é legal das matrizes? É que a gente consegue operar dentro dessa teoria. Então, por exemplo, eu tenho 2 matrizes aqui. Essa matriz, que tem os números 4, 7, menos 5 e 3,
E a segunda matriz, que tem os números 2 e 1, menos 3 e menos 6. Então, como é que eu faço a adição de matrizes? O primeiro passo é a adição, ela tem que ter, as matrizes que você vai querer somar, elas obrigatoriamente têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Perceba que cada uma dessas matrizes tem 2 linhas e 2 colunas. Então, como é que a gente vai fazer essa soma? A gente vai somar de forma correspondente, ó. O primeiro número da linha e da coluna, mais esse número daqui. 4 mais 2 vai ser igual a 6. O segundo, né, que eu posso somar, vai ser esse carinha aqui da primeira linha e da segunda coluna, com o carinha da primeira linha e segunda coluna da outra matriz. 7 mais 1 vai ser igual a 8. Terceiro número, vamos colocar aqui, menos 5 mais menos 3. Quanto que dá menos 5 mais menos 3, gente? Menos 5 mais menos 3. Observe que eu estou somando duas dívidas. Menos 5 mais menos 3. Menos 8. Estou somando duas dívidas. Então, aqui vai ficar menos 8. E por último, né, 3 mais menos 6. Quanto que é 3 mais menos 6? Menos 9. Não. Eu tenho 3 mais menos 6. 3 positivo mais menos 6. Ah, sim, menos 3. Menos 3. Pense em dinheiro, gente. Tem R$3, quer comprar uma coisa que custa 6. Vai ficar faltando 3. Menos 3. Certo? Então, você soma os elementos correspondentes. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que a gente escreve a posição desses números aqui. Cada um desses números tem como fazer uma forma bem elegante de dizer qual é a posição desse 3, por exemplo, numa matriz enorme, né? Sei lá, 10 por 10. A gente tem como fazer essa posição, escrever essa posição, tá? Eu coloquei um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho a matriz 2, 0, 7, menos 8, mais menos 2, 0, menos 7, 8. Bom, eu não coloquei aqui no início, vou colocar em seguida, mas ela tem 2 linhas e 2 colunas, ela é 2 por 2. A segunda matriz também. Perceba que isso aqui não é uma multiplicação não, viu? Isso aqui é uma representação da quantidade de linhas e de colunas da matriz. Então, eu vou fazer 2 mais menos 2. Quanto é que dá isso aqui? Dois mais menos 2. Dois mais menos 2 dá 0. Aí eu pegar o outro elemento da primeira linha e da segunda coluna, somar com esse. Mas vai ser 0 mais 0, que é igual a 0. Vamos para o terceiro elemento. 7 menos 7. Você poderia começar com outra ordem, tá? Desde que você respeite a posição,
nas duas matrizes, tem que ser a mesma posição. 7 menos 7 também dá 0. E menos 8 mais 8 também dá 0, tá? Observe que essa matriz aqui, ela só deu 0, né? Quando você tem uma matriz só formada por zeros, não apareceu aqui, não sei por quê, acho que aparece depois. Mas essa matriz aqui, a gente chama ela de matriz nula. Certo? É uma matriz formada apenas por zero. Vai aparecer daqui a pouco. Então, coloquei a definição aqui, que a soma de duas matrizes do mesmo tipo, né? A e B é a matriz em que cada elemento é a soma dos seus correspondentes em A e em B. Esse A e esse B estão representando as matrizes, tá? Então, aqui, ó. Por exemplo, imagine essa matriz A, 2, 0, 7, menos 8. A oposta dela é menos A, então você vai trocar o sinal de cada elemento da matriz. Então, o que acontece com a matriz oposta e você, somando ela com a matriz original? Quando você soma, você vai ter... tá errado aqui. Eu copiei, mas tá errado. Era para ser 2, 0, 7 menos 8, mais menos 2, menos 7, 0 e 8. Quando você soma, você vai ter exatamente a matriz nula. Eu vou corrigir e disponibilizar para vocês mais tarde, tá? Vai estar aqui corretinho nessa parte de A mais menos A. Então, se você tem uma matriz A, a gente diz que a matriz oposta de A é a matriz que, quando você soma com ela, você vai ter a matriz nula, certo? Da mesma maneira que você tem 4 mais menos 4. Quando você soma, você vai ter 0, ou seja, o menos 4, ele é o número oposto a 4. Da mesma forma que você tem nos números de forma geral, nas matrizes você também faz isso. Você tem matriz oposta também. Certo? Aqui alguma dúvida? Posso continuar? Preciso que vocês me deem um retorno. Posso continuar? Beleza. A gente também pode fazer subtração de matrizes. Se você tem matrizes que têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, como é que você faz a subtração? Vai ser parecido com a soma. Você vai pegar um elemento da mesma posição, de uma posição, e vai subtrair com o outro da outra matriz que está na mesma posição. Então, se você tem um 9 que está na primeira linha e na primeira coluna, aqui, você vai somar ele, aliás, você vai subtrair ele do outro elemento da matriz que está na primeira linha e na primeira coluna. Então, ó, 9 menos 2 vai ser igual a 7, portanto, esse número aqui será 7. Aí eu vou para a primeira linha e segunda coluna agora. Eu vou fazer 6 menos 4. Agora, ó, vou fazer isso aqui. Pegar o 6 e subtrair, né? Fazer menos o menos 4. Aqui do lado eu escrevi 6 menos 4 e a gente tem que lembrar da regrinha de sinal, né? Menos com menos vai ficar mais. 6 mais 4 vai ser igual a 10. Então, aqui na primeira linha e segunda coluna do resultado, eu vou ter 10.
Agora eu vou para a segunda linha de cada matriz. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 4, que está na segunda linha em primeira coluna, menos o número 3, que está na segunda linha e primeira coluna da outra matriz. Então, fica 4 menos 3, que é igual a 1. Certo? Até aqui alguma dúvida? A primeira coluna... Como assim, Ana? Não entendi, Ana. Pode explicar? Ah, sim, verdade. Aqui é menos, né? Obrigada. É isso mesmo. Então aqui tá errado, né? Aqui não é 7. É 9 menos 2. É isso? Então vai ficar 9 mais 2 é igual a 11. Perfeito. Obrigada, Ana. Beleza. Agora a gente vai para segunda linha e segunda coluna da primeira matriz, segunda linha e segunda coluna da segunda matriz. Então vai ser 0 menos 5, que é 0 mais